Você está no Varejo Cast. Este episódio do Varejo Cast é patrocinado por SmartDev, VMSP Studio, OneBeat. Olá, amigos do Varejo, você já sabe, toda terça-feira é dia de quê? Varejo Cast, tendências e pendências. Bora lá que esse episódio tá fantástico. E aí, Fred, hoje estamos sem vídeo por uma questão técnica, a qual estou passando problemas técnicos em Brasília, mas não vamos deixar ali fazer a nossa gravação aqui do Varejo Cast Tendências dessa semana, certo, meu amigo? Certíssimo, meu amigo Caio Camargo. Isso acontece, né? A gente já passou por poucas e boas aí por esses cantos do Brasil e do mundo, né? Então você que gosta de, enquanto nos ouve, nos vê, infelizmente nesse episódio aí não vai dar, mas voltaremos assim que Caio Camargo sair desse problema técnico, né? Então a gente... Que banda que não funciona, temos que recorrer só ao áudio, mas estamos marcando aqui para não deixar você na mão, né, Fred? E aí, Fred, temos comentários nessa semana? Tivemos uma repercussão muito boa do episódio de quinta-feira, onde a gente trouxe algumas notícias bem interessantes, mas infelizmente os nossos varejocasters não fizeram nenhum comentário. Então, aproveitando aqui para reforçar, né? Deixem seus comentários, suas sugestões, suas críticas, que a gente tem o maior prazer de ler aqui, todas elas sem exceção, né, Caio? Poxa, você, VarejoCast, nos deixou na mão nessa semana, mas tudo bem. Confiamos que você voltará em breve conosco aqui com os comentários, certo, Doc? Certo, ainda bem que você não está vendo, porque eu tenho certeza que neste momento uma gota de lágrimas está caindo nos olhos do Caio Camargo por tristeza de não ter nenhum comentário a ser lido hoje, né, Caio? E está. E essa cena não será aberta ao público, tá vendo? Não será aberta, exato. Não ser aberta ao público vai, inclusive, de encontro, ou seja, usando o português correto, de encontro quer dizer vai no sentido contrário do nosso tema de hoje, porque estamos escondendo algo, ou seja, se estamos com lágrima nos olhos por estar triste por ausência de comentários neste episódio aqui pra gente ler, isso é sinal que a gente não está sendo transparente, não é, Caio Camargo? Pois é, Fred, o tema dessa semana, né, a sugestão aqui você trouxe pra gente como tendência essa semana, Radical Honesty, ou a honestidade radical, né, cara? Em tempos de Marisa Mayô e outros avatares proliferando ali como novos influenciadores gerados por IA, estamos falando um novo momento aqui para os influenciadores de carne e osso, né, cara? Onde o impacto real das emoções faz a diferença, é isso? É isso, né, Caio? Porque a gente fazendo esse estudo, né, para a tendência de hoje, veja que se a gente for na linha do tempo, faz todo sentido. A gente lembra, né? A tendência ela não surge de uma hora para outra, então ela vem acontecendo, ela cria aquela rampada, ou seja, vai crescendo, em algum momento vira hype e depois a gente vê se ela permanece, transforma-se em realidade ou se ela desaparece. Mas ela está se fortalecendo, são as verdades que vendem, o poder e o risco da honestidade radical no varejo, porque tem um poder muito grande, ser honesto, ser transparente, mas ao mesmo tempo tem um risco muito grande. Então, no mundo onde todo mundo diz o que o algoritmo quer ouvir, quem ousa dizer o que pensa, sente e vive, ganha o que está mais em falta hoje, Caio Camargo, conexão real. Então, daí vem o conceito da honestidade radical, que é com a saturação de perfeição, excesso de roteiros, filtros e promessas vazias, marcas e pessoas que começam a mostrar falhas, bastidores e vulnerabilidades se conectam com o seu cliente. Faz sentido, meu amigo? Não faz. Na verdade, assim, a gente tem vivido vários momentos da comunicação, né? Primeiro era a propaganda tradicional, ou seja, vamos falar uma frase bonita sobre o produto. Cada vez mais as pessoas querem uma opinião real, né, sobre o que está sendo dito daquele produto. Então, e já tem sido um desafio até para alguns influenciadores, né, endossar alguns produtos em alguns casos, né? Uma vez que eu estou emprestando meu nome, sempre é o cuidado de qual é o produto que está envolvido, qual é o serviço, até porque já houve muito problema para alguns influenciadores em cima de marcas que eles apoiavam. Estamos aqui nessa discussão, por exemplo, no momento acalorada no Brasil, né, dos jogos de apostas, dos influenciadores por trás disso, né, se isso
tá errado, se tá certo, só essa discussão, não vamos entrar no mérito dessa discussão neste episódio. E agora a gente está vendo esse movimento onde os influenciadores, as pessoas querem opiniões reais. Eu me lembro agora do momento mais recente na Páscoa, por exemplo, de alguns influenciadores que surfaram, né, em crescimento, engajamento nas redes sociais, por exemplo, com opiniões honestas sobre produtos, né, dos ovos diferentes de chocolate, o panetones no Natal. Isso são algumas das reações que a gente está vendo que estão colocando um pouco mais dessa transparência do que as pessoas querem de fato uma conexão real, uma resposta real das coisas, certo? É isso, e aí vai um grande ponto, né? Um ponto importante, porque, mais uma vez, a gente vem acompanhando aí toda uma geração, não só de influência, mas de marketing, desde o surgimento da tendência do storytelling, onde a gente percebe que muitas marcas criaram histórias não verdadeiras, para que parecessem bonitas, para inspirar pessoas. Então a gente já viu que marcas caíram no ostracismo, ou deixaram... Tu lembra aquela de sorvete, com a história do pivô italiano do sorvete e tal, bem conhecida com um case errado de marketing, né, cara? Então algumas coisas vão acontecendo e chega ao ponto de isso, se o movimento ser tão grande, que começa a ser identificado como uma tendência. É quando o comportamento das marcas é influenciado pelas pessoas que estão saturadas de mentiras, de falta de naturalidade, de verdade, de transparência. Então algumas marcas perceberam e estão jogando esse jogo arriscado, né, de trabalhar a sua honestidade radical. Porque aí vem uma provocação para você que está nos ouvindo aí, querido e querida VarejoCaster. Será que a vulnerabilidade, então, neste momento virou estratégia? E eu não estou falando da vulnerabilidade da Brené Brown, né, que tem o seu livro Vulnerabilidade, fala para a liderança ser vulnerável, mas a marca mostrar que ela não é perfeita. Ou a gente está caminhando para um novo padrão de confiança baseado na honestidade pura e simples. Porque se cada vez mais a gente quer um relacionamento duradouro com as pessoas, seja nossos funcionários, seja os clientes, qual é um dos grandes pilares do relacionamento, Caio Camargo? Honestidade. Honestidade. E a honestidade gera o quê? Confiança. Então, um relacionamento sem confiança, ele não existe. A partir da hora que a marca utiliza essa honestidade como estratégia de conectar com as pessoas de uma maneira real e mais profunda, saindo ali do transacional para o emocional e transformacional, isso muda, né, a regra do jogo. E aí vem um ponto, né? Você deve estar perguntando, tá, mas de onde vem essa tendência? A gente sempre, quando fala de tendência aqui, a gente gosta de explicar isso. Então, o primeiro ponto é: consumidores estão mais céticos, já foram enganados muitas vezes. Você falou aí a questão dos jogos, e um dos pontos que eu acho mais triste na questão dos jogos são influenciadores que utilizam um sistema preparado para eles ganharem enquanto eles estão apresentando os resultados. Na verdade, eles não estão numa conta real. Eles estão numa conta fictícia onde eles só ganham. Então, isso é uma coisa que o consumidor está se cansando, né? De ser manipulado, de ser enganado por situações que não só não são verdadeiras, como são mentirosas e manipuladoras. Na publicidade brasileira também teve dois casos bem clássicos aqui nos últimos anos, que foi se não me engano, a Friboi, que fez com a propaganda do Roberto Carlos, que sempre foi vegetarianos, né? Sempre foi vegetariano, aí teve o negócio de comer o bife, e também teve uma com a Angélica também, um negócio que comeu salsicha também, né, no hot dog da Seara, alguma coisa que ela também não comia aquele tipo de alimento também. Então são alguns dos casos que a gente vê que cai no ceticismo, né, cara? Cai onde o consumidor fala: epa, pera lá, tem alguma coisa esquisita aqui, a propaganda não funcionou, essa propaganda tem alguma coisa errada, e foram altamente criticadas, isso na grande mídia, né, cara? Perfeito. E aí olha como as coisas se conectam, Caio. Na hora que isso começa a acontecer, a gente começa a ver o porquê que o nano-influenciador, o micro-influenciador está tão em alta em detrimento dos grandes influenciadores. Porque com esses grandes influenciadores acontecia muito isso. E quando eu vou para o micro e para o nano, é uma coisa muito mais próxima, é uma conexão mais real. As pessoas não investem, às vezes até porque não tem orçamento para isso, em altas produções. Eles falam daquilo que eles conhecem, daquilo que eles realmente gostam. Então, as marcas estão olhando para isso também como uma maneira de vender verdade. Então, esses consumidores estão mais céticos. Outro motivo que gera essa tendência, um outro mobilizador dessa tendência, é que a confiança se tornou o ativo mais valioso.
a gente cansado de ser enganado, de ser manipulado, então buscando marcas que ele pode confiar, pessoas que ele pode confiar. Um elemento também que fortalece essa tendência é o aumento do cinismo nas redes, né? Todo mundo sente quando algo é roteirizado demais. Então, ainda continua isso, você nota quando é forçado, você nota quando não é verdadeiro. É o quarto motivo para fortalecer essa tendência, né, mobilizador. Marcas passam a ser cobradas por autenticidade, não no discurso, mas na prática. Eu me lembro muito daquela música da banda canadense de rock progressivo Rush, Show Me, Don't Tell Me, né? Ou seja, me mostre, não me fale, o que importa é o que você faz. E por fim, a honestidade radical aparece como uma resposta a tudo isso, né? Ou seja, a confiança ela não se compra com marketing, se constrói com verdade, né, Caio? Mas ainda tem um porém na conversa aqui, né, Fred? Quando a gente olha para isso tudo, né? Talvez a gente jogue aqui que as pessoas estão realmente buscando, e não duvido disso, que elas estão buscando pessoas que tenham opiniões reais, menos roteirizadas, mas existe, infelizmente, quando a gente olha, principalmente os pequenos, né? Que aí é aquele papo do achismo, do eu falar o que dá na telha, do eu sair criticando sem muita âncora ou sem muita base para criticar alguma coisa, né? Então, assim, começa a ser a crítica solta e ela leva tanto o ceticismo quanto a verdade, como nós estamos colocando aqui, né? Que esse é um cuidado que a gente tem que ter também no lado oposto, né? Não quer dizer que é só falar a verdade, né? Sair falando o que dá na telha, né? Porque quando a gente fala só falando verdade, as pessoas, existe o que é a verdade e existe o que eu penso que é verdade. Esse é o grande risco que a gente vê quando a gente vê nos micro-influenciadores, né? A internet dá voz a todo mundo e tem esse risco também, concorda, cara? Cara, e aí vai um ponto, né, reforçando o que você fala, que o problema não é você falar o que pensa, né? Até porque, né, um dos mobilizadores dessa tendência é exatamente as pessoas quererem falar o que o algoritmo vai potencializar. A gente já falou aqui da economia da raiva, né? A gente falando rage bait. Então, se você pega essa tendência da honestidade radical, ela vai como uma resposta ao rage bait, por exemplo, que muitas vezes a pessoa vai naquilo, não por acreditar, mas por achar que aquilo vai gerar um conhecimento da marca, ou seja, que o negócio fale mal, mas fale de mim, o negócio é gerar polêmica, mesmo que eu não acredite nisso, né? Então, tem muitas coisas que a gente vai vendo que não é verdade, porque o que a pessoa está fazendo ali é uma cena para aparecer, né? Para ganhar alguma vantagem aí nessa não verdade, né? Então, esse é um ponto também. Tem um ponto bacana disso assim, né? Que quando a gente fala dos pequenos influenciadores, aqueles que estão tentando construir a sua marca, a sua identidade, os seus primeiros números ali fortes na internet, né? Muitos estão buscando like, muitos estão buscando visualizações, né? E o que nós estamos falando aqui é de autenticidade. Eu vi um artigo muito bacana do Luiz Guilherme, o LG, né, lá do LinkedIn, nos editores de notícia, e ele falava muito sobre isso semana passada, Fred, que assim, poxa, autenticidade, autoridade, cara, não é sobre quantas pessoas leram você, quantas pessoas seguiram você, quantas pessoas estão dando like naquilo que você fala, mas sobre essa construção constante de quem você é, das suas palavras, né, da sua consistência, daquilo que você vem falando. Isso vai construindo essa imagem dessa honestidade radical, né? Então essa honestidade, para ela ser considerada realmente, né, uma verdade, que você está sendo honesto, leva tempo. Não adianta só saindo falando alguma coisa que, assim, as pessoas têm que entender que internet é uma construção lenta, não é tão rápida quanto as pessoas vendem ou até esperam na internet. Faz sentido, meu amigo? Faz, e aí, mais uma vez, só complementando aí o seu comentário, não é aquela questão de que quando acontece algo que afeta a reputação da pessoa, da marca, que ele vem pedir desculpa, né, com aquele padrão de pedido de desculpa escrito por uma assessoria. Camiseta branca. Camiseta branca e por aí vai, né? O que as pessoas normalmente usam, porque até isso a gente vê, agora só tá pedindo desculpa, só tá falando a verdade porque não deu certo o que ele quis fazer. Então também não é isso, né? Então é muito importante a gente pensar sobre essa questão, e eu concordo mais quando você diz que isso é com o tempo que vai acontecendo, porque é em cada contato. Por isso que a coerência é importante, por isso que a integridade é importante. Ou seja, aquilo que você fala, você pratica. E se você comete um deslize, porque nenhum de nós, nenhuma marca é perfeita, você ser verdadeiro ali na hora que você vai pedir desculpa, não demorar muito para pedir e ser honesto com aquilo. Porque isso aí é onde vai fazer a diferença de a sua honestidade radical ser um risco
ou ser uma estratégia, né, Caio? Exato. Eu errei, não é? Eu errei porque fui mal entendido, né? Exatamente. Eu errei, mas na verdade é que eu fui mal entendido. Eu não tinha errado, é vocês que entenderam errado. Então, assim, isso não é um errei. Se eu ferir alguém, né? Tem gente que consegue fazer um pedido de desculpa sem dizer desculpa. Você já percebeu isso? É verdade, é verdade. Se eu feri alguém, se eu machuquei alguém, não era esse o interesse, eu fui mal interpretado, né? Ou seja, sempre o responsável são os outros e o que os outros acharam, né? E não a intenção. A startup israelense OneBit possui uma tecnologia de gestão de estoques que alia Big Data e inteligência artificial para garantir um estoque mais enxuto e oferecer uma redução de até 70% nas rupturas de vendas. Isso é possível porque o seu sistema de otimização de supply chain possui algoritmos que monitoram o comportamento do consumidor nas lojas e no e-commerce e realiza predições sobre quantos e quais itens devem ser entregues em quais lojas. Saiba mais no link que está na nossa descrição. Amplie a retenção de vendas da sua loja e aumente o faturamento. Capture o pagamento do seu cliente no exato momento da decisão da compra, sem precisar encaminhá-lo para a fila do caixa. Conheça o SmartTef, uma solução de pagamentos integrado ao seu sistema, seja no PDV, orçamento, pré-venda, pré-conta ou até mesmo no delivery. Com o SmartTef você ganha mobilidade dentro ou fora da loja, sem abrir mão dos benefícios da segurança do tradicional sistema de TEF. Converse com a sua empresa de software e conecte-se ao SmartTef. smarttef.com.br. Fácil, rápido e seguro. Quer fazer sua loja vender mais? Você precisa de um espaço que tenha identidade, funcionalidade e experiência. Apresentamos o VMSP Studio, especialistas em transformar o varejo através do design e da estratégia com um olhar técnico ao visual merchandising e à arquitetura sensorial. Projetos que desenham jornadas com experiências sensoriais. Na VMSP, sua marca e seu produto se conectam de forma única com o consumidor. Design estratégico para o seu negócio. VMSP Studio, onde a sua loja se torna uma experiência. Desafio para as marcas que é... Como é que eu reconheço isso, né? Acho que as marcas têm evoluído muito. O bom influenciador, ou aquele cara que eu quero que conecte com a minha marca, não é aquele cara só dos milhões de likes, até porque cada vez mais a gente percebe que isso pode ser comprado, pode ser montado, pode ser criado. Não é tão genuíno qualquer número que a gente enxerga na internet sobre as pessoas, mas a autoridade dificilmente ela é criada, montada ou forjada, né, cara? Sim, e a gente tem outros casos agora que eu acabei de lembrar, porque recentemente a gente está com um caso aí, eu não sei se é parecido, mas o efeito está sendo muito parecido. A gente teve uma personagem brasileira que disse que fez faculdade em tal lugar, que tinha tal coisa, e as pessoas foram lá e viram que não era bem assim. E essa pessoa hoje, ela não tá mais como ela tava há um tempo, né, com toda aquela popularidade. Isso afetou muito a reputação dela. E aí depois que ela veio explicar, a explicação também não ajudou, porque o grande lance é o seguinte: se for só marketing, vira manipulação. A honestidade, como você falou muito bem, Caio, exige coerência e entre a cultura do que você acredita no seu negócio e a experiência entregue. E assim, não basta dizer que errou. Tem que mostrar o que aprendeu e o que mudou. E não se trata de expor tudo, mas de não esconder o que importa. Então, hoje em dia é muito fácil de ter o escrutínio, né? Ou seja, das pessoas irem lá e buscarem essas histórias, se elas são verdadeiras. Exato. Então, assim, a questão é: a sua marca está preparada para lidar com a verdade ou prefere viver refém de uma mentira bonita? E essa mentira bonita é um telhado de vidro, né, cara? Tem uma dessas personalidades que você está falando assim, que foi recentemente na internet: não, olha, eu não tinha aliança com isso, eu estava conectada com isso, mas mesmo que se você olhar na internet todos os posts de matérias que ela foi publicada, que falavam que ela tinha relação com aquilo, ela publicou, ou seja, ela consentiu. Se naquele momento a mentira foi uma vantagem para ela, errado, mas é melhor para mim, tudo bem, né, cara? A gente vê que isso não faz parte da reputação, da autoridade. Não estamos julgando o caso específico, mas é para mostrar para vocês que essa autoridade, alguma coisa, essa honestidade radical, ela vai ser posta à prova em alguns momentos. E isso tem que ser jogado, né, como cada um acaba jogando no seu dia a dia, certo, Doc? É isso. Quando você tem essa honestidade radical, você não muda de opinião pela pressão, né? Você continua naquilo porque você acredita, porque você tem a integridade e a coerência em relação a isso. E aí, pra gente ir caminhando pro fim desse episódio, Caio, fica aquele negócio, tá, mas você que tá nos ouvindo, como é que eu aplico isso na minha empresa, né? E aí tem alguns pontos aqui pra gente falar. Primeiro ponto, que você pode utilizar para mostrar essa transparência, essa honestidade radical.
mostrar bastidores reais, né? Mostra a produção, mostra a entrega, mostra as tomadas de decisões, ou seja, como as coisas acontecem por trás das cortinas, sem maquiar as coisas, ou seja, mostrando como realmente acontece. Isso é uma maneira de mostrar essa honestidade e conquistar as pessoas pelo que não é mostrado. Ajuda, tem até um negócio que a gente estava conversando nos bastidores, né, Fred? Tem uma tendência que daqui a pouco é igual o papo da Marisa Maiô e depois a enxurrada de vídeo que a gente viu, né? Isso acontece uma vez, depois vira uma enxurrada, uma avalanche. Mas o hype desse momento na criação de conteúdo tá fazer como se fosse um documentário sobre o narrador falando, olha, este é o Fred faz assim, de dia faz isso, gosta disso, não gosta daquilo. Um videozinho curto de apresentação, que as pessoas já estão usando bastante isso, né? Isso mostra um pouco dos bastidores, o que a pessoa faz no dia a dia, fora das câmeras, fora da gravação. E as pessoas já falam, né? Quem cria conteúdo, quem busca que mostrar o bastidor ajuda muito a engajar, porque as pessoas se sentem mais conectadas, faz sentido. Outro ponto aqui, Fred, é admitir limites, né, cara? Eu acho que as pessoas têm que entender até onde vai, até onde vai a opinião, até que temas ela deve falar. Não é porque é um influenciador que tem que ser hábil de falar de todos os temas, por exemplo. Eu não vou me pôr a colocar sobre uma guerra de Israel e Irã, porque eu tenho até opinião formada, mas eu não tenho base científica para argumentar para uma audiência sobre esse tema, por exemplo, né? Acho que admitir limites também faz parte, certo, Doc? Cara, esse é um dos pontos que eu mais gosto de como a gente colocar em prática, né? Existem várias formas de você admitir limites, né? Aonde a empresa vai se envolver. Então, a gente recentemente viu alguns empresários, algumas empresas escolhendo lado na política, né? Ou indo para algum lugar em termos de ideologia. Então, eles sabem que estão ali correndo um risco, é uma honestidade, é o que eles acreditam e tudo, mas falando de negócio, pode ser que o limite seja, cara, não vamos misturar isso com isso, não vamos falar sobre isso, não vamos... E um outro ponto também de limites é, por exemplo, né, já falei aqui com vocês, eu fui num restaurante super tradicional em Petrolina, chamado Canabrava, e o limite dele lá é o seguinte, a gente só aceita dinheiro ou Pix. E a gente só tem 3 produtos no cardápio. Então, ele admite o limite dele, explica o porquê e acabou. E ele não fica ouvindo o que o cliente... você devia botar mais isso, você devia botar mais aquilo. Honestamente, ele diz o porquê e que é daquele jeito e que não vai mudar. Ponto. E é legal você falar porque acabei de ver um resumo da NRA, né, que é o evento de food service que tem nos Estados Unidos, né? E um dos grandes tópicos, das grandes tendências que estão apresentando, o pessoal tem apresentado na internet, é exatamente isso, né, cara? Dos cardápios hiper restritos, né? Acabou aquele cardápio de 4 páginas que vende de peixe, lasanha, hambúrguer, pizza, tudo junto, né? Hoje a gestão operacional, a eficiência operacional tem muito a ver com isso, então admitir limites é saudável para o negócio, para o business, né, cara, no final do dia. Em todos os sentidos, em termos de discurso, em termos de práticas, em termos de produtos, em termos de entender o seu limite, explicar e seguir em frente. O terceiro ponto de como aplicar nos negócios é ouvir o cliente de verdade. Responder com ações, não só com desculpas. Eu até tenho um método que eu gosto de falar, né, que eu desenvolvi há muito tempo, Caio, e você que está nos ouvindo, que eu chamo de empresa imperfeita. Sempre que alguma coisa der errado, a primeira coisa que a empresa imperfeita faz, primeiro, ela sabe que é imperfeita. Então, a primeira coisa é admitir que coisas vão dar errado. Então, o primeiro ponto é ser ágil para reconhecer o erro, ser gentil para pedir desculpas, ser ágil para corrigir e ser muito bom em evitar que aquele mesmo problema aconteça. E aí, dessa maneira, você tá ali, você assume que errou, já resolve o problema, que é o problema do cliente ir se inflamando, e depois você corrigir aquilo, porque também não adianta pedir desculpa, resolver para um e o problema continuar, né, Caio? Exato. E o outro ponto aqui é trazer o time para a narrativa, né? Ou seja, quem está na linha de frente tem histórias que humanizam. Gosto de usar em treinamento também quando eu faço em atendimento e tal. Eu falo, olha, tem sempre, né? O time de venda tem sempre escutando no chão de loja alguma história, cara, né? Alguém que chegou em cima da hora para dar um presente especial, alguém que teve um problema e o vendedor resolveu. Todas essas histórias que são verdadeiras, que acontecem junto com a marca, que acontecem no chão de loja, tem uma grande chance, uma grande oportunidade de viralizar, de se tornar um case interessante, né? Por exemplo, um simples telefonema no outro dia para um cliente que passou por um problema e a loja resolveu, só perguntar, e aí, como é que foi isso, né? De forma genuína, né? Como é que foi? Deu certo para você? Foi bacana, né? A pessoa gostou do presente? São ações simples
que o time da base pode estar fazendo, executando junto dos clientes e que causam resultados assim espantosos em termos de viralização e como as pessoas reconhecem a marca e por aí vai, certo, Doc? Certo, cara. E assim, isso é importante demais. E resumindo assim ainda de uma forma prática, por exemplo, você está indo para uma reunião e você chega atrasado na reunião. Então, normalmente, as pessoas têm algumas desculpas que as pessoas nem mais acreditam. É o trânsito. E sempre a culpa está em algum lugar, aconteceu tal coisa. Teve uma vez que eu falei a verdade, né? Assim, uma vez não, isso aí é o que eu procuro fazer sempre. Você falou, olha, ontem foi aniversário da minha filha, tomei vinho até tarde e acordei tarde, perdi a hora. 1000 desculpas. Você acha que vale a pena continuar a reunião ou quer remarcar e tal? E normalmente a pessoa, não, entendo e tal, porque isso pode acontecer, né? Mais uma vez, nós não somos perfeitos, a gente fica criando justificativas para parecer que a falha não é nossa. Mas essa vulnerabilidade é importante, e se a pessoa não entende, você sendo radicalmente honesto, né, como um caso desse, você explicar, falar verdadeiramente, poxa, perdi o voo porque eu estava conversando com um amigo, me distraí e perdi o voo. E não assim, a companhia aérea deu overbook e me botaram para fora do avião. Ou seja, sabe, porque nunca a falha é nossa, isso não é bom só pra gente, não é ruim só pra gente, né? É ruim também pra marca, pro cliente e tudo. Então trazer isso pra verdade, a gente tem visto alguns casos, né? E, por exemplo, tem o caso do Steve Madden, né? Aquela marca famosa, né? De moda, que ele assumiu, Caio, que cometeu fraude. E transformou isso numa virada empreendedora, né? Uma vulnerabilidade dele, uma falha que ele teve, ele mostrou que mudou e isso com o tempo ele foi reconquistando a confiança das pessoas. Isso me lembra uma coisa que a gente tem visto ainda de maneira rara no palco, mas eu e você são duas pessoas que a gente tem feito isso quando acontece, né? Tem aquela história quando você está num painel, numa conversa de palco e alguém te pergunta alguma coisa que você não sabe responder. E falta a humildade das pessoas de falar assim, olha, para esse assunto eu não tenho uma resposta, eu não sei responder sobre isso, não. O que a gente mais vê hoje é as pessoas dando voltas e voltas e voltas para tentar responder aquilo que elas não têm uma resposta pronta, né, cara? Não faz sentido, né, cara? Isso eu acho que faz parte dessa questão da humildade radical de falar, olha, nem tudo eu sei, né? Isso realmente eu não tenho opinião, não tenho este caminho pronto, não tenho pensamento formado sobre este tema. E é uma coisa natural e tranquila de ser dita, mas as pessoas parecem que têm medo ainda de dizer isso, né, cara? Por exemplo, isso me lembra muito a Glória Pires, né, que virou até meme com esse negócio, não tem opinião formada, né, daquele Oscar que ela foi comentar. É verdade, né? É verdade. E as pessoas criticaram ela, mas o problema ali não era ela estava sendo honesta, ela poderia criar um monte de histórias sobre o filme, dizer que não gostou por isso, que só assistiu os primeiros 15 minutos porque era muito cansativo. Ela foi verdadeira. A falha não estava nela. Errado no lugar errado, né, cara? Não era o momento, não era pra ela estar lá. Né? É isso, a falha foi de quem convidou ela lá, mas ela foi super verdadeira e corretíssima, né, nesse ponto de vista. Muito bem, então um checklist prático aqui para você ouvir aqui, tá? Então, primeira questão, perguntas para você guardar para você desse episódio do Varejo Cast Tendências e Pendências. Bom, você tem clareza do que precisa ser dito? Segunda pergunta para você é se sua cultura aguenta essa transparência. Terceira é se sua comunicação reflete o que você vive. E por último aqui, onde você ainda está polindo demais e perdendo conexão com o teu consumidor, certo, Doc? É isso vai em qualquer coisa, tá? Numa edição de um vídeo, a uma comunicação, a como você faz o produto, a história do produto ou da empresa, tudo isso daí pode ser levado em consideração em relação ao tema de hoje. E complementando, Caio, a verdade pode assustar no início, mas no longo prazo, ela é o que sustenta uma marca viva. Honestidade radical não é sobre escândalo, é sobre coragem e consistência. Então, o que é que a sua marca ainda tem medo de dizer? Lembre-se, a perfeição afasta, a verdade aproxima. Muito bem, muito bem. Dessa forma, a gente encerra esse episódio do Varejo Cast Tendências e Pendências dessa semana, sempre trazendo os principais insights para você. Lembrando, toda terça tem Tendências e Pendências, toda quinta-feira tem o Varejo Cast News para você. Até a próxima. Valeu, e eu espero que no próximo episódio eu possa lhe ver, Caio Camargo, porque aí fica melhor gravar vendo você e tal. Eu só vou aparecer se aparecerem comentários. Pô. Mas, olha aí, ó, vamos lá, vamos deixar comentários, senão o Caio não aparece mais, pô. É isso aí. Valeu. Valeu. Você assistiu Varejo Cast. Saiba mais sobre o Varejo Cast e nossos patrocinadores acessando os links na descrição deste episódio. Seja você também um dos nossos patrocinadores. Entre em contato com o nosso departamento comercial. Tem link aí na legenda. Este Varejo Cast foi editado por Yannis Maciel.